1 em cada 3 bebês do Brasil já toma refrigerante. Inflação desacelera e alimentos apresentam preços mais baixos. A antecipação do 13º dos aposentados vai ser paga em 2 parcelas. Eduardo Cunha nega acusações e diz que fica no comando da Câmara. Filho do cirurgião Ivo Pitangui é preso após atropelar e matar operário no Rio. Na série especial, Paula Lima reencontra os antigos colegas de trabalho. Você sabe o que ela fazia? Boa noite. O IBGE divulgou hoje um mapa da saúde do brasileiro e os números são preocupantes. Mais da metade da população está acima do peso. E além disso, as nossas crianças se alimentam mal, consomem muito refrigerante, suco industrializado e bolacha, mesmo antes dos 2 anos de idade. Jéssica já fez algumas loucuras. Hoje procura se alimentar melhor, mas está contente com o próprio corpo. Virou modelo plus size, assim como Simone e Vanessa. Todas elas fazem exercícios e têm dieta balanceada. O grande vilão é a falta de tempo. A maioria estudam, marido, filho, a vida é muito corrida, então falta tempo também para muita coisa. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso, revelou a Pesquisa Nacional de Saúde feita pelo IBGE em 2013. Entre as mulheres, esse percentual é maior que entre os homens. Já a obesidade, o quadro mais grave, atinge 1 em cada 4 brasileiras. O sobrepeso é maior na faixa dos 55 aos 64 anos, mas também é alto entre os jovens de 25 a 27 anos. Metade dos homens nessa idade tem excesso de peso. A pesquisa também mostra que o futuro dos brasileiros já pode estar comprometido. Maus hábitos alimentares têm começado na infância. Mais de 1/3 das crianças já toma refrigerantes e sucos artificiais com menos de 2 anos de idade. Está havendo uma substituição importante do padrão de alimentação das crianças, que já se reflete na população adulta e que precisa ser revertido. A queda no preço das passagens aéreas, dos automóveis e da batata contribuiu para a desaceleração do IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial. Mas alguns economistas dizem que ainda vai levar um tempo para a gente sentir a diferença no bolso. O consumidor pensa, compara e não leva. E quando leva, reclama que está tudo caro. Não pode comprar muito, tem que comprar pouco. Tá muito complicado. A gente traz um tanto e quando vai ver não dá. Para o cálculo do IPCA 15, uma prévia da inflação oficial, os preços foram coletados em regiões metropolitanas de 11 capitais brasileiras. A redução foi estimulada pelo barateamento das passagens aéreas, dos automóveis novos e usados, além do combustível etanol. Do outro lado da conta, subiram os gastos com energia elétrica. Na minha casa fica aceso o necessário. Televisão ligada a uma só. O leite e a carne também estão entre os itens que não apresentaram queda no preço. A boa notícia é que a batata, o tomate, o feijão e o açaí estão um pouco mais baratos. Mas, segundo alguns economistas, o consumidor só deve sentir essa diferença no bolso daqui a uns meses. A batalha da inflação está sendo vencida, mas de uma forma ainda muito tímida. Portanto, vai demorar algum tempo para apresentar resultados palpáveis e visíveis para o consumidor. O presidente da Câmara disse hoje em São Paulo que não há a menor possibilidade dele renunciar ao cargo. Foi durante um evento na Força Sindical que recebeu Eduardo Cunha com festa e gritos de apoio. Sindicalistas da Força Sindical foram para a rua esperar o presidente da Câmara. Eduardo Cunha, que estava na sede do sindicato, fez questão de caminhar um quarteirão a pé, cercado de seguranças até o local do evento. Foi aplaudido pelos manifestantes que, aos gritos, também atacavam o governo de Dilma Rousseff. O presidente da Câmara entrou sem comentar a denúncia no STF sobre seu envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. O evento, com sindicalistas da Força, se transformou em ato de defesa de Eduardo Cunha. Você é a pessoa
mais correta que eu já encontrei na vida. Ontem, o presidente da Câmara foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República por corrupção e lavagem de dinheiro. Além de ser absolutamente inocente, não há uma única, mas única prova contra mim em todas as páginas das denúncias que foram apresentadas. Sempre sorridente, o PMDBista foi o último a falar e aproveitou para comentar a denúncia do procurador Rodrigo Janot. Não adianta nenhuma especulação sobre o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Não vou retaliar quem quer que seja e tão pouco vou abrir mão de qualquer direito e dever que eu tenho. No discurso, ele foi categórico. Não vai renunciar à presidência da Câmara. Não há a menor possibilidade de eu não continuar à frente da Câmara pelo período que eu fui eleito até o final do meu mandato. Ao defender sua permanência no comando da Câmara, Eduardo Cunha comparou sua situação à do presidente do Senado, Renan Calheiros, que continua à frente da casa, mesmo tendo sido denunciado ao Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado também sofreu uma denúncia, nem foi julgada a denúncia contra ele, se foi aceita ou não. Tem 2 anos e ninguém diz que ele não tem condição de comandar a casa, e tem condição. Na saída, Eduardo Cunha respondeu com ironia quando questionado se há clima para continuar no comando da Câmara. Eu não sei se está quente ou está frio, eu só sei que eu vou continuar. A construtora Camargo Correia vai pagar na justiça quase R$1 bilhão em um acordo depois de ser acusada de prática de cartel e corrupção. São R$804 milhões, dinheiro suficiente para construir 140 mil casas populares. Esse é o valor do acordo que a Camargo Correia firmou com o Ministério Público e com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica pela prática de cartel e corrupção cometidas contra empresas públicas. Os executivos da empreiteira admitiram o pagamento de suborno e outros crimes em pelo menos 3 obras: Refinaria Abreu e Lima, Hidrelétrica de Belo Monte e Usina de Angra 3. Com o pagamento da propina, algumas empresas garantem a assinatura de contratos. O dinheiro geralmente é distribuído entre diretores das empresas contratantes, servidores públicos e pessoas com influência política. Condenados pela Operação Lava Jato, os executivos da Camargo Correia confessaram os crimes e tiveram uma pena mais branda. No caso, vão cumprir prisão domiciliar. É a primeira vez que um acordo envolvendo um pagamento tão alto é firmado no país. O superintendente do CAD explica que o órgão deu um desconto de 60% à construtora em relação à multa que pagaria caso fosse condenada pelos crimes. O objetivo principal desses acordos é trazer ao CAD uma conduta que nós não tínhamos conhecimento ou trazer provas, evidências dessa conduta para que a gente possa aprofundar a investigação, fazer uma investigação melhor. Como parte da agenda positiva do governo, a presidente Dilma esteve hoje em Pernambuco, onde inaugurou o primeiro trecho da obra de transposição das águas do Rio São Francisco. A presidente fez o acionamento simbólico da estação de bombeamento de Cabrobó, no sertão pernambucano. A água do São Francisco já começou a percorrer os primeiros 50 quilômetros. A previsão é estender os canais por quase 500 quilômetros. Dilma prometeu recursos para a área social. E nós não vamos apertar o cinto nos programas que são essenciais para esse país seguir em frente, que são os programas sociais e os programas como esse aqui. À tarde, a presidente se reuniu com empresários na sede da Federação das Indústrias, no Recife. Da Federação das Indústrias, a presidente seguiu para o evento do Dialoga Brasil, uma plataforma digital lançada em julho pelo governo para receber sugestões e propostas de movimentos sociais. A presidente e os ministros debateram as sugestões com os representantes sindicais. Nós queremos que as pessoas tenham uma trajetória de crescimento, que elas possam ter acesso a empregos melhores, que elas possam ter acesso a uma renda maior. O Ministério da Fazenda quer dividir o pagamento da primeira parcela do 13º dos aposentados. Há 9 anos, essa parcela era paga na folha de agosto. Agora a proposta é parcelar em 2 vezes. Tá difícil para
todo mundo. A crise está instaurada em todo lugar no país. E para os aposentados do INSS, aí é que o sapato aperta. O dinheiro está curto, a vida está difícil. E agora o Ministério da Fazenda decidiu que vai dividir o pagamento da primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas. Como a situação do país também está complicada, a intenção é diluir o impacto desse gasto. Mais de 28 milhões de aposentados e pensionistas recebem o 13º. São quase 16 bilhões de reais só com o adiantamento do benefício. O Ministério da Fazenda propõe 25% no final de setembro, 25% em outubro e a última parcela em novembro. Os aposentados não gostaram da ideia. É muito difícil, ninguém sobrevive com R$780, é muito pouco. Os alimentos integrais são mais saudáveis, será? E o drama do cantor que quer doar um rim para salvar a irmã. São os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? A emocionante história dos irmãos Luciano e Marluce. Eles formam uma dupla sertaneja. Prazer, meu nome é Tchau, tchau. E agora são parceiros também na luta pela vida. Marluce está doente. Ela precisa de um transplante de rim urgente. Agora o que eu sonho é voltar a viver sem depender da máquina. Só você e eu e ninguém mais. E Luciano quer ser o doador. Será que isso vai dar certo? Tamo junto, irmã. Te amo, viu? Aventura num pedaço esquecido das Américas. Nossos repórteres encontram montanhas coloridas, um encantador de lhamas e o deserto onde, em vez de areia, só existe sal. O mesmo tipo de sal que a gente consome em casa. Mitos e verdades sobre os alimentos integrais. Pão, arroz, macarrão e farinha. Não se engane na hora das compras. Nem tudo é o que parece ser. E cuidado! A comida integral pode até engordar e nós vamos explicar por quê. Você não pode perder o nosso encontro, é neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! A seguir, pela primeira vez, 2 mulheres são aprovadas no treinamento mais difícil do Exército Americano e entram para a história. E ainda hoje, na nossa série especial, a cantora Paula Lima reencontra antigas colegas de trabalho. O que ela fazia antes da fama? Você vê daqui a pouco. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Ataque terrorista na França. Um militante islâmico abriu fogo dentro de um trem e feriu 3 pessoas. 2 estão em estado grave. O atirador é marroquino e tem 26 anos. Ele foi preso com uma faca, uma arma automática e um fuzil. A França ainda está em alerta de terrorismo desde o atentado à revista Charlie Hebdo, que deixou 10 mortos em janeiro desse ano. 2 americanas entraram para a história hoje. Elas foram as primeiras a se formar no curso dos Rangers, a elite das Forças Armadas dos Estados Unidos. Na formatura uniformizadas, foi difícil identificar as 2 únicas mulheres da turma. Mas Kristen Christie e Shay Hever ganharam lugar de destaque na história dos Rangers. Elas completaram os 62 dias do treinamento mais difícil do Exército. O pântano foi a pior parte, diz Kristen. Você morre de frio ou de calor. Shay aconselhou as próximas que seguirem o exemplo. O mais difícil é manter o controle mental, mas a sua mente aguenta bem mais do que o seu corpo. Kristen conta que os homens da turma perderam qualquer preconceito. Quando você tem muito peso para carregar e apenas 10 pessoas para dividir, ninguém quer mais saber quem é homem, quem é mulher. Foi o que aconteceu com Mike Janowski. Quando precisei, Shay se ofereceu. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Dos quase 400 alunos, apenas 96 terminaram o curso. Eram 19 mulheres no começo. Na formatura, apenas 2. As primeiras da história do país. Agora, elas têm o diploma
mas nem todos os direitos. As Forças Armadas aqui já usam as mulheres em situações de combate, mas elas ainda não podem ocupar algumas posições de destaque. Até o fim do ano, o Pentágono promete rever essa política. O desempenho de Kristen e de Shay pode ajudar a derrubar mais uma barreira. Veja a seguir, polícia amplia foco da investigação para esclarecer chacina em São Paulo. No Rio de Janeiro, o filho de Ívio Pitangui é preso depois de atropelar e matar um operário. E também na nossa série especial, o encontro emocionado de Paula Lima com a amiga do primeiro trabalho. Ela se dedicava a outra profissão antes de fazer sucesso na música. Até mesmo a lua apagou seu luar. A polícia ampliou o foco das investigações sobre as 18 mortes ocorridas na maior chacina do ano em São Paulo. Agora, policiais de 2 batalhões da cidade de Osasco, onde ocorreu a maior parte dos assassinatos, estão na mira da investigação. No mesmo horário em que os ataques começaram, uma semana atrás, flores, cartazes e orações na calçada. Durante o dia, hoje, gente desconfiada nas janelas e quase ninguém querendo falar. Osasco sempre foi uma cidade estratégica para a Polícia Militar de São Paulo, até porque aqui fica a base de um comando de área que atende sozinho a diferentes municípios da região metropolitana. Por isso é questão de honra para a PM responder logo para a cidade se houve ou não participação de policiais nessa chacina. O bairro está numa inconstância só. A quitanda ficou fechada há 3 dias, reabriu há pouco. Do outro lado da rua você pode notar ali, ó, uma placa dizendo Osasco pede paz. O Lava Rápido também ficou vários dias fechado. A lojinha de pastel também reabriu somente agora. E o bar onde aconteceu a chacina reabriu hoje, somente hoje, 7 dias, 8 dias depois, às 10 horas da manhã. A palavra paz continua estampada em vários pontos da cidade. E várias perguntas continuam sem resposta. Para o dono do bar, onde 10 pessoas foram baleadas e 8 morreram, não há motivo que explique as execuções. Nunca teve, nunca teria motivo. Poderia qualquer tipo de morte a gente aceitar, menos esse tipo de morte. Entre os mortos está o irmão dele. Juvenal só escapou porque não trabalhou na noite da chacina. 8 dias depois, a polícia ampliou o foco da investigação. Agora, policiais de 2 batalhões de Osasco, não apenas o 42º, onde trabalhava o cabo Avenilson de Oliveira, morto num posto de combustível durante uma tentativa de assalto. Essa morte e a do guarda civil Jefferson Rodrigues, assassinado ao reagir a um assalto, são as possíveis motivações para a série de ataques. A polícia diz ter evidências de que 3 grupos agiram em Osasco e Barueri e já teria a identificação dos veículos usados. Na ouvidoria das polícias, a cobrança é para que esta chacina não termine como outras, sem punições. É necessário, é indispensável que seja elucidado essa chacina para que a Polícia Militar não perca o seu crédito que existe junto à população. Uma paralisação de 2 horas dos funcionários da farmácia do estado no Recife provocou enormes filas. Pacientes de cidades vizinhas voltaram para casa de mãos vazias. O serviço foi normalizado, mas faltaram medicamentos para transplantados. Em Altamira, no Pará, o Ibama recebeu papagaios e uma tartaruga apreendidos em operações contra maus tratos. As asas das aves foram cortadas. Já a tartaruga tinha um furo no casco. Mais de 157 mil postos de trabalho com carteira assinada foram fechados em julho, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Queda de 0,39% em relação a junho. É a menor geração de empregos para o mês desde 92. O ciclista que atropelou um aposentado no centro de São Paulo essa semana participou da reconstituição do acidente. Gilmar Alencar repetiu o trajeto que fez antes de atingir Florisvaldo da Rocha, de 78 anos. Ele afirma que estava circulando na faixa de ônibus quando houve o acidente e que levou a vítima até a ciclovia para socorrê-la. Um pilar do elevado teria atrapalhado a visão dele. Gilmar vai ser indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar.
Um dos filhos do famoso cirurgião plástico Ivo Pitangui foi preso em flagrante depois de atropelar e matar um operário na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, Ivo Pitangui Filho dirigia bêbado. José Ferreira da Silva, de 44 anos, trabalhava nas obras do metrô. Ele foi atropelado na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. O empresário Ivo Pitangui Filho, de 59 anos, perdeu o controle da direção e o carro invadiu a calçada. Esse maldito carro desgovernado atropelou com forte velocidade, infelizmente veio a óbito. O empresário, filho do cirurgião plástico Ivo Pitangui, sofreu traumatismo craniano e está internado. Ele sabe que ele teve um acidente grave, que estava chovendo muito, que ele bateu contra um poste. Ivo Pitangui Filho foi preso em flagrante e está sob escolta no hospital. Segundo a polícia, o empresário tem uma ficha extensa no Departamento Estadual de Trânsito. Só nos últimos 5 anos foram 70 multas, 14 delas por dirigir alcoolizado. Ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar e embriaguez ao volante. Tanto os bombeiros como os policiais militares que apresentaram a ocorrência afirmaram veementemente que ele apresentava hálito etílico. Ele saiu cambaleando, se preocupando com o carro dele enquanto a vítima estava lá atropelada. José será enterrado em Pernambuco, onde nasceu. Ele tinha 2 filhos. Eu vou entrar um processo contra ele, vai ser o jeito, porque ele não vai ter de deixar barato. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu uma quadrilha especializada em roubo de cargas que faturava R$1,5 milhão por mês. Segundo a investigação, os chefes do grupo são donos de uma agência de veículos. O grupo agia nas rodovias que cruzam a Baixada Fluminense. Esse carro importado no valor de R$200 mil estava na casa de um dos integrantes da quadrilha. O roubo de cargas no estado aumentou mais de 60% este ano em relação a 2014. Eles roubavam todos os dias, né? Como se fosse um trabalho, né? 2 empresários são suspeitos de comandar os assaltos. Eles direcionavam a ação para mercadorias específicas de fácil comercialização no mercado. 13 pessoas foram presas, entre elas 4 comerciantes e 8 assaltantes. Segundo a Polícia Federal, os negócios de 2 proprietários de uma agência de automóveis aqui em Mesquita iam além da compra e venda de carros. As investigações iniciadas em abril descobriram que eles financiavam uma quadrilha para roubar cargas. Chegavam até mesmo a organizar os assaltos e indicar quais seriam os comerciantes que iriam receber as mercadorias. A Polícia Federal estima que o grupo movimentava até R$1,5 milhão por mês. Segundo a investigação, o grupo se destacava pela ameaça contra os caminhoneiros. Em todos os roubos, o que foi possível observar é que a quadrilha atuava com armamento pesado, inclusive restringindo a liberdade das vítimas.